Oi, gente, boa noite. Colofé, Aurê, Mutumbá, Mucuyu, Saravá, aqui na do Hotel William, nesse calorzão que Deus deu que tá pegado. Gente, hoje eu começo com vocês com essa live e já começo com uma pergunta. Quem aqui já conviveu com alguém que tenha síndrome de Gabriela? Que é um esquema que a gente passa aí diariamente e que a Jossa de Santos tem enfrentado diariamente esse problema gigantesco. Quando a gente vai falar da síndrome de Gabriela, a gente vai lembrar da Gabriela do Jorge Amado mesmo, aquela cravo e canela que falava que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre é assim. Quando a gente fala da síndrome de Gabriela, a gente fala do ser humano que tem a dificuldade extrema em simplesmente pontuar uma das nossas mais importantes funções aqui na Terra, que é se tornar evolutivo, evoluir. Só que evoluir, entendeu? Dentro da palavra evolução, quem possui a síndrome de Gabriela, ela encontra dentro da palavra evolução o pior dos arquétipos, que é abandonar a si mesmo. Quando a gente fala do arquétipo das pessoas que possuem a síndrome de Gabriela, a gente vai falar dos seres humanos que eles não aceitam críticas, porque se você criticar e falar, nossa, como você está parado, não se move, ele vai se sentir afrontado, ele vai sentir que você não consegue entender a real importância da existência dele na sua vida. Quem possui a síndrome de Gabriela está sempre ancorado sobre uma estrutura superficial gigantesca, porque depende da visibilidade, depende da aceitação dos outros, depende da sua exposição, entendeu? E quem tem essa síndrome de Gabriela é o agente principal do desejo. Ele precisa executar a totalidade do seu desejo aqui na face da Terra. Quando a gente pega os arquétipos desse povo que tem de Gabriela, eu fiz até umas anotações porque o assunto é muito grande, então eu não posso me perder aqui, então eu fiz algumas anotações. Quando a gente fala dos arquétipos, como eu falei, eles não aceitam críticas em geral. Criticou, se sente magoadinho, porque na crítica ele entende que você tem que entender a necessidade dele. E quando você o coloca em confronto, você esquece do seu principal dever, como amigo de uma pessoa que tem síndrome de Gabriela, que é adorá-lo, amá-lo, aceitá-lo e mesmo quando ele estiver errado, ainda ofertar a solução. Você não pode ofertar a crítica, você tem que ofertar a solução. Elas procuram sempre estar num estado de conforto muito grandioso, entendeu? Elas precisam que todos nós, inclusive você, se adapte à sua forma de ser, suas realidades e necessidades. Na verdade, a síndrome de Gabriela ela é um sistema de vaidade tão gigantesco que está ancorado no medo, na incerteza e na perda. Você consegue identificar essas pessoas por quê? Elas precisam diariamente pontuar relacionamentos, relembrar a você o que você não fez pela importância que ela tem. Elas precisam executar DR a todo momento. Você chama um filho de santo com síndrome de Gabriela para conversar, ele vai te falar que ele é sofredor, ele trabalha, ele come, ele bebe, ele dorme, ele se veste, que ele não tem tempo, mas o tempo dele é todo revertido a ele. Então já começa a coisa por aí, entendeu? Ele sempre vai salientar os débitos que você tem para com ele, porque ele nunca vai estar em débito. Quem tem a síndrome de Gabriela, que sofre aí do narciso profundo ou do sistema egocêntrico profundo, porque nós nascemos de Gabriela, somos 3 divisões, a divisão de personalidade, quando a pessoa tem a personalidade dessa forma, quando ela sofre alguma coisa que o leva a ser assim, ou quando ela tem o transtorno mesmo, que já é um caminho de busca de cura, porque a sua importância é tão grandiosa, sua autoestima é tão grandiosa, que ele precisa fazer da vida dele um evento, entendeu? Diário. As pessoas têm que se alegrar, se estrecer por ele, resolver por ele, entendeu? Eles sempre estão munidos de excesso de razão, eles têm excesso de certezas, tudo eles sabem, eles na sua frente são silenciosos quanto a responder à sua autoridade, mas por trás eles são debochados, sarcásticos, eles tentam destruir a autoridade do outro, elevando algumas qualidades ruins ou elevando algum comentário que leve ao nível do sarcasmo. O ódio dele é tão grandioso por ser contrariado que ele vai tornar você um objeto de riso, um objeto de deboche. A grande perspectiva de quem tem sido a Gabriela é fazer com que você entenda que ele é a coisa mais importante, ou ela, né, a coisa mais importante da vida. Eles são pessoas vazias, porque é um ser humano quem tem a posse de si. E tendo a posse de si,
a pessoa consegue interpretar suas qualidades e defeitos e ofertar o excesso ou ofertar aquela fatia um pouco maior que seja das suas qualidades. Porém, quem tem a síndrome de Gabriela sempre vai ser vazio, porque ele só tem a ele mesmo para ofertar. Então, ele vai sempre falar do seu cabelo, do seu tempo, do seu cansaço, das suas dificuldades. Ele só tem a ele mesmo a ofertar. E quando ele não tem ele mesmo a ofertar, ele diz que é necessário, entendeu? Que você se importe com o processo dele evolutivo, mas não é que você tem que se importar somente torcendo. Você tem que se importar torcendo, financiando e ajudando, empurrando e resolvendo. Afinal, ele é tão importante, ou ela é tão importante, que ela precisa, ou ele precisa, da sua total aprovação e da sua crítica quando ela vier muda de soluções, entendeu? Na grande verdade, quando eu tenho uma pessoa desse estilo, que é extremamente chato conviver, todo e qualquer assunto que você levanta com essa pessoa, ela não aceita. Ela é uma pessoa pejorativa. Se ela tem confusão Maria e João, ela jamais vai expor a insegurança dela para com o João, porque ela não sabe o que ela pode retirar do João, como eu falei. Quem possui a síndrome de Gabriela é uma pessoa extremamente vazia. Ela não tem o que trocar, ela não tem experiência de troca. Então ela não te oferta atenção, porque quem tem que ofertar atenção é você, porque ela é extremamente importante. Ela não oferta sacrifício, ela é mísera, ela é sovina, entendeu? E ela tem algumas vítimas extremamente peculiares. Quando a gente fala da pessoa que sofre da síndrome de Gabriela, a primeira vítima é a mãe. Quando a mãe começa a tentar corrigir, quando a mãe começa a tentar colocar a pessoa no lugar dela, a primeira coisa que essa pessoa vai falar é: eu sou assim porque você me fez nascer. É sua culpa, é sua obrigatoriedade me dar todo o nível de sustento e apoio do mundo. Eu me resolvo. Eu sou o senhor de mim. Eu sou adorado, eu sou popular. Todo mundo resolve tudo para mim. E no final você está sempre lá arrematando os pontos que essa pessoa não deu. Geralmente, outra pessoa que se torna vítima da pessoa que tem a síndrome de Gabriela é o bajulador, o controlador, o antissocial, o ciumento. Porque o bajulador e o controlador, eles precisam pegar uma vida para controlar. Quem possui a síndrome de Gabriela gosta de se sentir olhado, gosta de se sentir amado, gosta de se sentir olhado. Então, o que acontece? O Jean falou uma coisa extremamente interessante sobre a reafirmação do vazio. Geralmente, esse vazio contestado e colocado por quem tem a síndrome somente é uma fuga verdadeira. Existem duas fugas na síndrome, Jean, que é a fuga verdadeira, que ela está em DRs, discussões, pontuações. Você cansa de discutir porque a pessoa cria uma visão que ela não consegue enxergar a necessidade de sair desse ancoramento de reconhecimento. Quando a gente tem a reafirmação do vazio, até vou abrir a mensagem, ver se você colocou mais alguma coisa aqui. Isso mesmo, insegurança. Quando a gente tem essa reafirmação do vazio e eu não consigo fazer com que você faça o que eu quero, você se torna, além da minha vítima, também de ataque, você se torna o símbolo do espelho da minha derrota. Porque você sempre vai ser aquela pessoa que vai dizer ao outro: pô, para de dar atenção aí pro Fernando. Fernando não lava, não passa, não cozinha, não arruma, é sempre oportunista. Valeu pela contribuição, Jean. O Jean, ele é da área da saúde, então ele deve entender bastante disso. Quando a gente volta para as vítimas de quem tem a síndrome de Gabriela, a gente vai falar dos antissociais, que são pessoas que vão de contra a sociedade, que elas promovem o repartir de um grupo, porque elas não conseguem lidar com a necessidade de divisão. Como elas são vazias, elas não dividem. Se são vazias e não dividem, elas só podem colher. A única coisa que quem tem a síndrome de Gabriela vai dividir com você é a preocupação que ele vai tentar causar para que você entenda que ele é importante. Geralmente quem tem esse tipo de síndrome, esse comportamento de Gabriela, são pessoas que elas criam inúmeros desníveis. Elas sempre vão ter que estar melhor arrumadas, melhor vestidas, melhor perfumadas. Tudo delas tem marca, contramarca e valor. A pessoa não sabe falar: nossa, que blusa linda você tem, elogiando a sua blusa. Ela sabe falar: nossa, que legal a sua blusa. A minha é uma blusa aí, Saint Laurent, preta, custou R$600, que esse perfume de valor tal não adequou. Por quê? A pessoa que tem o problema de Gabriela, que tem a síndrome de Gabriela, ela tem a necessidade de usar de seu desejo e formar um linear desigual,
que foi o que Gabriela fez? Gabriela aproveitou da sua sensualidade, diferença de cor, para poder buscar, através de uma futura oferta, porque ela tinha algo a oferecer, que era a beleza dela, tudo que ela se achava, ela buscava a oferta da segurança. Só que a segurança ela tem que ser extremamente elevada para quem tem essa síndrome. Porque quando essa pessoa, gente, está muito calor, né? Começar a criar o desnível, ela vai começar de vez em quando cair no descompromisso financeiro e no descompromisso de pudor. Quando chega alguém que consegue provar a quem tem síndrome de Gabriela que ele não tem tanta importância, ela não tem tanta importância, ela vai chegar aos vícios que ela precisa se entorpecer. Seja o álcool, entendeu? Seja a droga, ou seja até o alimento. Ela precisa se entorpecer, se preencher para entender que alguém descobriu o mecanismo dela. Em consequência, ela cai no sexo. Quando ela não consegue a atenção de maneira ou de medida forçada, ela vai se ofertar sexualmente para poder, na posse do sexo que o outro fizer na vida dela, ela poder ter a certeza que estão me adorando. É complicado, gente, porque a gente está tratando de um nível alto de baixa estima, que está sendo coberta por uma autoestima mentirosa, entendeu? Um excesso de valorização, um excesso de positividade feita à pessoa, que ela se torna tão inigualável que o simples ato de contrariedade de você ir de contra uma ideia já é suficiente para ela criar uma DR e salientar esse papo por 30, 40 anos. Quando a gente fala que essa pessoa ela é vazia, e com certeza o vazio, o nada, remete ao medo e o medo à perda, a gente vai lembrar que são pessoas que estando vazias, elas são vazias de tudo, vazia de sentimento, vazia de respeito, vazia de consideração e vazia financeiramente. Como elas se consideram o topo de tudo, em sua maioria, o povo que tem a síndrome de Gabriela, mesmo que trabalhe, eles conseguem impor o dinheiro somente para elevar o seu status, para provar que são os melhores e não têm um compromisso com as demais oportunidades da vida, eles se tornam miseráveis. Eles têm que ter fontes de recurso para que nunca falte dinheiro para que eles possam ostentar. Dentro dessa questão da superficialidade, que é esse fator superficial da vida, o povo que tem a síndrome de Gabriela, eles se encontram no pilar da estrutura superficial, porque eles estão sempre postando bebida, roupa, passeio. É necessário que eles mostrem ao outro que o outro precisa adorá-lo, porque ele tem as camadas suficientes para ser adorado. Porém, essas camadas estão em destaque. As duas estão inclusivas. Ele festeja com você se você levar bebida. Ele janta com você se você fizer o jantar. Ele cuida da sua saúde se você puder pagar a passagem dele, a estadia e as contas dele. Então nunca vai haver um relacionamento saudável de troca que tem sido de Gabriela. Ele não possui a si mesmo. Se não possui a si, ele não tem o que ofertar ao outro. Quando a gente fala da questão de não possuir a si e não ter o que ofertar, e que esse ser, a sua maior dificuldade é cumprir os parâmetros de evolução da vida terrestre, que é evoluir, e dentro dessa evolução, gente, o mais importante do evoluir é abandonar a si, reconhecer a si mesmo, evoluir e deixar os milindres para trás, as frescuras, a mania de perseguição, deixarem de serem defensivos, chatos, reclamões, agressivos, entendeu? E pararem de descontar a sua raiva quando alguém não reconhece sua perfeição. Porém, abandonar a si é doloroso, porque a pessoa que possui a síndrome de Gabriela, que está ali na linha vertente entre o egocentrismo e o narcisismo, e quando isso é uma questão de personalidade, é complicado, porque abandonar a si é abandonar o que ele tem de mais precioso. Reconhecer os seus débitos e falta de valores também não é fora de questão. Alguns que possuem essa síndrome de Gabriela, quando estão no fator mais alto, eles começam a se tornar noturnos. E quando eles entendem que está existindo um complô ou uma armação, armação é uma palavra feia, quando existe uma reunião de pessoas que buscam corrigi-lo, porque quando eu te dou um toque, falo, poxa fulano, está um tempão sem trabalhar, entendeu? Ou, poxa fulano, você está bebendo demais, ou, poxa fulano, você está descompromissado com a sua vida familiar ou conjugal. Quando eu faço essa assinatura e digo à pessoa que eu já estou entendendo e que eu salientei aos outros, a terceira fuga da síndrome de Gabriela, devido à sua perfeição tão alta, é a indução ao fim. Quem tem síndrome de Gabriela vai sempre tentar ter do outro a atenção total, pelo reconhecimento do que ele é,
ou vai ter a atenção gerando no outro o medo da sua finalização. Em geral, diferente dos suicidas, que fazem isso de forma silenciosa, gesticulam muito tranquilamente, quem tem a síndrome de Gabriela, quando é confrontado com o trabalho, a responsabilidade, contas a pagar, a fidelidade, a harmonia, essa pessoa automaticamente ela vai começar a dar indícios da palavra suicídio, vai começar a dar indícios da palavra finalização. Porque qual a penalização que ele tenta te impor dessa forma? Quando ele começa a dar indícios do suicídio, da finalização, que ele vai sumir, vai viajar, vai sair de questão, ele está querendo te penalizar da seguinte forma, dizendo a você que se você não tomar atenção, você vai perder essa pessoa. Se você não tomar atenção que você não está fazendo o suficiente para essa pessoa, você vai deixar de ter essa pessoa. E se você não der atenção e todos os métodos que ela almeja e precisa, que ela vai te penalizar se matando. Que na verdade, a dor do matar, do se matar, do cometer suicídio, está muito abaixo da dor da perda de atenção. Mas o que mais me indigna no povo que tem a síndrome de Gabriela, você gosta de eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou morrer assim, tudo é assim, meu trabalho nunca dá certo, eu nunca estudo, todo mundo me persegue, eu sempre sou A, B, C, mas ninguém me ama, ninguém me acha. Nós temos dois fundos aí, o fundo de reclamação e o fundo, entendeu, da fuga verdadeira. Na fuga verdadeira, essa pessoa ela vai discutir, ela vai ter chiliques de teimosia, ela vai mentir, ela vai criar armadilhas, ela vai articular, entendeu? Ela vai rodear um assunto em 70 vezes, em 1.500 frases. Se você falar para uma pessoa, tem sido de Gabriela, a seguinte frase: poxa, se mexe, você não está vendo a vida, você não está trabalhando, não está estudando. Ela vai fazer um rodeio com você, que ela vai buscar penalizar do pai, a mãe, o amigo, a situação, a vida, a magreza, a gordura, e ela vai sempre dizer que amanhã ela vai ter o tempo de pensar se ela precisa, ou minimamente ela vai dizer a você que você precisa se preocupar. Uma coisa preocupante dessa síndrome, quando as pessoas têm o traço de ser esquivo ou de ser sovino, é que elas começam a achar que é obrigação do outro a arcar com sua finança. São mentirosos e descompromissados. Por consequência, se tornam insuportáveis. Encontram ali nos bajuladores, nos dominadores, encontram nas pessoas que têm ciúme, têm posse, a arma que eles precisam poder lutar. Então você não me dá atenção, mas João não larga do meu pé. Só que se você começa a identificar a pessoa que tem a síndrome de Gabriela, ela só vai investir o dinheiro dela e o tempo dela quando ela estiver extremamente apaixonada, encantada e iludida. Ela acha que ela está ofertando tudo que ela tem de melhor para um ser, uma situação, uma festa, e que ela é tão importante ali que ela vai bancar um ambiente maravilhoso, dando sinais para a pessoa, que é o que ela almeja receber depois. E, em geral, sempre vem a queda muito grandiosa. É muito engraçado que quando a gente fala da fuga falsa, a gente fala do isolamento. E dentro da fuga falsa começa as frases de tristeza, de não compreensão. Quando ele não chama atenção por se achar importante, ele chama atenção por querer se minorizar. Mas na sua minorização eu sou fraco, eu tenho dor de cabeça, eu tenho sonambulismo, eu não estou tendo paz, eu estou com dor de barriga, eu estou com gripe. Ele está buscando simplesmente dar a você uma fatia de pena para que você entenda que você tem que ter pena e consideração. É um assunto extremamente longo, eu tentei fazer da forma mais resumida possível, até para o vídeo não ficar tão grande e vocês conseguirem acompanhar. Então, se você identifica, gente, que você tem um amigo que tem excesso de razão, excesso de certeza, que tem a dificuldade de entender que você não tem que amá-lo plenamente, que você não pode corrigi-lo, não pode dar um toque. Você tem uma pessoa próxima a você, que ela busca o conforto dela 24 horas por dia, que ela é extremamente vaidosa, que ela é excessivamente vaidosa, que numa reunião de amigos ela não puxa a carteira do bolso, que ela tem dificuldade de executar a sua autoculpa, que ela tem a dificuldade de ouvir o que você salienta para ela, que toda hora ela coloca como dívida: você não me deu presente no meu aniversário, você não olhou para mim, você não lembrou de mim. Se essa pessoa não evolui, ela sempre está sendo a mesma pessoa. Todos os dias ela é igual. Aos finais de semana, ela é a pessoa popular, porque ele precisa se afirmar, ela precisa se afirmar. Então, por isso eles estão no pilar da estrutura superficial, porque para eles nada mais vale do que chamar atenção. Através do Facebook, do WhatsApp, das redes sociais que nós temos, das mídias,
a pessoa que tem signo de Gabriela, ela procura sempre deixar uma tonalidade pré-sexual. Ou é uma foto com insinuação, uma posição com insinuação, ou são frases que levam ou remetem à libido, ou que são cobertas, né, ou extremas de alta valorização. O ser que se valoriza busca evolução diária, estamos indo. Aquele que se compromete chega à vitória. Então, a pessoa com signo de Gabriela, ela está sempre vendendo uma imagem tão grandiosa, que é o que ela tem para ofertar, para te converter ou convencer que você esteja ao lado dessa pessoa e, de certa forma, cumpra o papel que ela mais almeja. Que você seja um apoiador, uma coluna para ela. Como eu falei, é uma pessoa que ela está imersa, ela está ancorada num excesso de medo e num excesso grandioso de medo de crítica. Daí eles são melindrosos. Alguns, às vezes, tomam comportamentos infantis e começam a gritar. Você vai falar uma coisa com essa pessoa, fulano, pega isso para mim, depois eu pego, nossa, toda hora pede. Aí tenta com um grito, porque ela se remete à fase da mãe e do pai. Depois ela não consegue com um grito, ela tenta te vender uma doença, depois ela tenta te vender uma incapacidade. Elas sempre estão sendo vítimas de pré-assaltos, de pré-confusões, de pré-perseguições, porque quando elas não adquirem atenção, porque chega um fator, quem tem signo de Gabriela se acha tão pica das galáxias, que ele esquece até de se enfeitar, pintar, perfumar, e ele começa a oferecer o que ele tem de pior, que é a sua verdadeira face. Então, como eu falei lá no começo, quando a pessoa entra no confronto entre a realidade e o que ela realmente almeja ter, ela vai se entregar ao vício porque ela tem que beber. Porque bêbada, ela pode transformar um sapo em príncipe, uma perereca em princesa. Porque quando ela não é adorada por uma pessoa linda, ela tem que ser tocada por uma pessoa feia. O que essa pessoa tem signo de Gabriela jamais pode deixar de ter é a recíproca pelo seu desejo de felicidade e superioridade. Eu espero que vocês possam ter entendido o assunto. É um assunto complicado, eu procurei falar bem pausado, entendeu? Porque dentro dessa fase evolutiva de um comportamento mental a um transtorno, o que mais me amedronta nessas pessoas é que elas vão sempre atacar o que elas acham de imperfeito em você, mas geralmente elas atacam de imperfeito quando falam que você é cobrador, que você é chato, que você é exigente, é porque elas querem atacar a sua imperfeição, mas em você é perfeito, nelas é imperfeita. E o que mais me deixa atemorizado é essa conotação sexual e essa conotação de vícios e, primordialmente, essa fuga falsa. Quando a pessoa começa a viver a dor de não estar sendo suprido às suas vontades e começa a dar ao outro, à mãe, ao pai, ao avô, a preocupação, entendeu? De que talvez ela possa dar fim na sua vida. E quando ela tenta almejar e dizer que vai dar fim à vida, ela já é medrosa e covarde, que ela não vai dar, ela só está te dando uma ameaça, uma fatia de ameaça, é para que você tenha o medo de perdê-la. Mais uma vez, a valorização dela é extremamente alta. Gente, fiquem com Deus, Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Aurê, boa noite, Saravá. Espero que eu possa ter contribuído mais uma vez com isso, com esse assunto. É um assunto extremamente delicado, porque as pessoas se tornam desagradáveis, chatas, em tudo que você fala com elas. Quando a gente leva o assunto do barracão, se você fala da ausência, da presença, das obrigações que já tem cumprido, dos horários, de tudo, essa pessoa ela vai criar uma novela mexicana, se colocando como protagonista dessa novela, para que você entenda que ela não vai aceitar crítica, que ela não vai aceitar mudar, porque ela é imutável, ela é perfeita ao extremo. Só que as pessoas estão presas, gente, no profundo abismo do medo e da insegurança. Um grande beijo, até um próximo encontro. Quem gostou, comenta aí. Daqui a pouco o vídeo está lá a live está no YouTube. Quem quiser compartilhar, compartilha também. Talvez eu ainda volte hoje para a gente falar de um tema, já não é uma live, é uma live de discussão. Quem quiser estar comigo para a gente poder discutir sobre essa questão de uma frase que eu ouvi essa semana, extremamente misógina e asquerosa, onde uma mulher de fama de santo, ela é uma mulher famosa, ela disse que o candomblé ele tem em sua formação o azul e o rosa, o homem e a mulher. Se a pessoa é gay, se ela é lésbica, se ela é trans ou gêneros e afins, ela tem que procurar largar o que ela é da porta para fora. Até entendo, pessoas mais antigas têm comportamentos e visões mais antigas.
Porém, quando ela fala que está na hora da gente começar a achar o lugar onde colocar essas pessoas, porque a gente não coloca ninguém no lugar de ninguém. Cada um tem seu lugar. Então talvez eu volte daqui a pouquinho para a gente debater. Quem quiser estar comigo, a gente poder trocar umas ideias sobre essa questão de transexualidade do candomblé. Lembrando que o transexual ele tem direitos e ele é um ser como outro qualquer e ele tem uma individualidade própria. Afinal, ele tomou posse de si, ele enfrentou. E eu vou aproveitar nisso para fazer uns outros comentários sobre essa questão desse vídeo que essa senhora fez, ressaltando a tão formosa e bela tradição do candomblé, o tradicionalismo, um tradicionalismo que a gente sabe que hoje está, infelizmente, esfarelado. É poroso, não é consistente. Um beijo e até mais. Quem sabe até daqui a pouquinho.